Tá conectando? Uhum. Ok. Estamos informando seus seguidores. Acho que não vai aparecer nada aí. Não sei se ficar aqui perto demais. Você está totalmente fora de contexto. Ajusta a câmera para começar a aparecer para Entendeu? Você tem que chegar um pouquinho pra cá. sua parede, para você terminar com isso. Boa noite, pessoal. Salve, salve aí, famílias. Mais especialmente os casais. Quero convidar vocês aí. Vamos convidar a galera. Amém? Vamos convidar outros casais para estar conosco aqui. Colegas de trabalho, familiares. Essa noite vai ser muito legal. Vamos esperando o pessoal chegando aí. Enquanto isso, nós vamos nos ajustando aqui. A nossa câmera, a nossa luz. Cheguem todos. O tema de hoje vai ser muito legal. Deixa eu dar uma aviãozada aqui. Nossa. Graças. Que bom, Camila Oliveira entrou aí. Kênia, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos fixar o nosso tema de hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite. Logo, logo a gente vai começar. Quanto tempo? Não é? 4 minutinhos a gente já dá início. Chama o pessoal aí. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Vamos chegando. Nós vamos dar início à nossa live de casais. Nosso momento a dois.
Vamos dar início aí ao nosso workshop de casais. Boa noite, Thalia. O segredo aí, ó, 244. Quem não é casado pode participar, todo mundo pode participar. Sem dúvida, o foco e a direção é para casais. Mas quem não é casado pode aprender, né, para quando casar. Então, sejam todos muito bem-vindos. Os casados, os noivos, os namorados e os solteiros. Então, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Nosso tema de hoje será expectativa a dois dos dois. Qual é a sua expectativa a dois? Qual é a sua expectativa? Mas eu e a pastora vamos abordar linhas, não é diferente, mas como assim? Você vai entender um pouco melhor quando nós nos pronunciarmos. É muito importante que nós, os casados, possamos, principalmente depois de um tempo de casado, que passou aquele período ali, um pouco da ilusão, um pouco do excesso de expectativa, que a gente comece a dialogar mais sobre as nossas expectativas. Que bom, viu, Sheila? Que você vai, em breve, estar no time dos mais felizes. Seja muito bem-vinda. Ok? Quero pedir aí os nossos casais da igreja, quero pedir aos nossos casais da nossa equipe de casados, que dá uma turbinada aí nos nossos aviãozinhos. João, Lívia, Thalia, Farley, Mônica, Anthony, Kelly, né? Convide seus amigos, convide seu irmão, sua irmã, seu cunhado, sua cunhada. Vamos lá, porque o tema de hoje vai ser muito bom. Expectativa a dois dos dois. Você, homem, casado, a sua esposa, você já teve a oportunidade, o interesse de apresentar para ela as suas expectativas atuais de marido? Quando você casou, nós tínhamos muitas expectativas, né? Sair da casa dos nossos pais finalmente, ter o nosso cantinho, ser casado, vida íntima, privacidade, só love. E isso tudo é muito importante, né? Isso faz parte da ilustração do casamento. Mas chega um momento que a gente começa a colocar mais o pé no chão, que a gente começa a entender quais são as nossas ilusões, quais são as realidades. E aí a gente percebe, em um determinado momento, que a gente já pode começar a trabalhar no campo da realidade. Talvez você que é muito recém-casado, pode ser que você está vivendo um momento de lua de mel. E isso é muito importante, isso é muito valioso. Toda etapa, ela precisa ser bem cumprida. A lua de mel é aquele momento de deslumbre. Só que tem alguns casais que eles pensam que o fogo apagou, que alguma coisa está acontecendo, mas na verdade pode ser que as suas expectativas, as expectativas do seu cônjuge, estão se tornando mais mensuráveis. E aí é hora da gente falar sobre isso. Lembra que semana passada nós falamos sobre lendo os sinais.
Então é hora que a gente para de querer esperar, de querer que o outro adivinhe, de querer, quando não acontece como nós gostaríamos, em vez de fechar a cara. Não, vamos colocar as expectativas na mesa. Vamos colocar a expectativa em pauta. Então você, esposa, seu marido conhece as suas expectativas? Expectativas reais, expectativas palpáveis, expectativas que possam ser executadas e cumpridas. O seu casamento tem espaço para que ele fale das expectativas dele, que ela fale das expectativas dela, e os dois possam chegar num denominador sobre o que é alcançável para o momento e o que nós podemos colocar mais à frente. Eu queria compartilhar com vocês aqui uma coisa interessante. Eu me lembro quando eu nem era casado, e eu via isso nos filmes e eu via isso na vida real. Eu vi isso com parentes meus, eu vi isso com amigos meus. Aquela velha história que depois que os filhos nascem, o casamento acaba. Eu discordo totalmente e puramente. E eu falo isso na prática, né? Então, ainda existem pessoas que elas têm inseguranças e incertezas de terem filhos com medo dessa tal lua de mel interminável acabar. Casamento, pessoal, quanto mais saudável ele fica, mais amadurecido ele fica. Ele vai amadurecendo, as expectativas vão se tornando reais, as expectativas vão sendo alcançáveis, e isso é muito importante. Lembra daquela fase que a gente tem umas expectativas inalcançáveis? Isso também faz parte. Né? Você quer perder 10 quilos em um dia, né? Você quer ficar 3 horas na academia, você quer fazer 3 viagens internacionais num ano. Depois a gente vai amadurecendo e a gente vai descobrindo aquilo que é alcançável, pelo menos para a nossa realidade. E não é só uma questão financeira, é finança, é tempo, né? A realidade à nossa volta. E eu acredito que o casamento é a mesma coisa. Então aqui na nossa live a gente tem sempre um grupo muito variado de casais. Casais recém-casados, casais mais experientes e casais que estão intermediários. Então hoje a gente queria falar um pouquinho sobre isso. Seu casamento tem espaço para falar isso? Né? A sua esposa está sempre muito frustrada, ou o marido está muito frustrado, e quase sempre são campos diferentes. Né? As mulheres, normalmente, as frustrações das mulheres nada tem a ver com as frustrações dos homens. E aí vem aquela perguntinha, né? Essa frustração, boa noite, Tiagão. Essa frustração, por que ela existe? Eu nem sabia que a minha esposa tinha essa expectativa. Eu nem sabia que o meu marido tinha essa expectativa. Porque a gente não fala. Porque a gente não se expõe. Então vamos lá. Vamos Eu quero pedir, interagir né? um Nós pouco. estamos aí hoje com um pouco de interação, né? Tô sentindo falta aí, olha, da interação de vocês, né? Para isso a gente tem que ajudar eles trazendo perguntas, né? Exato. Tô sentindo falta dos seus convidados, então ainda dá tempo de você lembrar ele aí com o aviãozinho dele estar aqui com a gente, que a gente já iniciou. Tá? Então, como sempre, a gente começa perguntando, e aí, qual era a sua expectativa?
Qual era a sua expectativa quando você se casou? Qual era a sua expectativa ou qual é a sua expectativa para o casamento? É legal vocês que estão aí em um telefone só com os dois, se vocês puderem cada um entrar com seu celular, porque aí cada um fala por si, né? E tem uma resposta bem diferente dos homens em relação às mulheres. E aí a gente entra nessa brincadeira gostosa que a gente faz toda semana. Qual era a sua maior expectativa para quando você casasse? Não tem resposta certa, é a sua expectativa. Qual era a sua expectativa? Conta pra gente, Fernando, conta Eliette. Tiago, qual era a sua expectativa quando casasse? Aqui o tema para quem entrou depois, talvez você ainda não entendeu, mas é assim, qual era a sua expectativa? Qual era a sua maior expectativa de como seria o casamento? Hoje você já lida com algumas frustrações, hoje você que já está casado já entende um pouco isso, você que vai se casar está aí já preparando o casamento, né? Tem uma colega, uma irmã aí que está entrando assim nesse momento, então já começa a relacionar mais perto e aí vem algumas frustrações. Então assim, qual era a sua expectativa e que você ficou um pouco frustrado? Conta pra gente, a gente quer ouvir de vocês. A gente quer ouvir de vocês. Vanderlei, conta pra gente. Suelen, Aline Douglas, conta pra gente. Anthony Kelly, Farley, conta pra nós. João, fala aí pra gente. Lívia, Renata e Farley, Thalia e Henrique, conta pra nós. Qual era a sua maior expectativa, gente? Qual era a sua expectativa de quando você ia se casar? Conta aí. Isso aí, pessoal, vamos lá. Vamos interagir, vamos participar. Quando você se casou, qual era a sua expectativa? Qual era a sua expectativa? Expectativa dos homens. Não, qual era a sua expectativa? Mas essa é a ideia, trabalhar exatamente qual esse ponto. Não foi, senão eles não entendem. Eu tinha expectativa. Conta você, tal. Qual era a sua expectativa? A minha expectativa quando eu casei era que ter ajuda vocês. Minha expectativa quando eu casei era ter o meu canto. Meu canto. No sentido minha casa, né? Deixa eu pontuar aqui, senão depois isso até custa caro. Era ter. Legal. Era ter meu espaço, minha casa. Legal, Renato. Minha casa. Era dormir juntinho. Vixe. E deixa eu ver. Eu acho que essas duas eu me lembro mais lá atrás, quando eu me casei. Eu queria muito ter o meu espaço, né, de casado. Queria ali sair da casa de família, no meio de parentela. Eu queria ter meu canto com a minha esposa e estar mais junto. Olha, isso que é bem legal, gente, porque assim, ó, a expectativa consegue chegar de um homem, o exemplo dele, de ter uma pessoa, um espaço, uma família, aí depois ele tem a casa dele. O que vocês escutam ele falando aqui toda semana? Que é um monte de mulher falando, que não para de falar. Então, assim, o tal espaço dele foi invadido por 3 mulheres. Boa essa expectativa, hein, João? Atrapalha essa e ó, ideia. Você tá perdendo tempo, viu, João? Você ainda não tem filho, não. Deixa eu ver E aí, na quarentena, você podia estar fazendo isso todo dia. Quando eu me casei, a expectativa... Ser mais feliz. Ser mais feliz. Ter minha família. Estar junto da minha esposa diariamente. Kelly, contar tudo todos os dias. Legal, Kelly. Aí, legal. A Renata também falou, né, do marido para ajudar a conquistar os objetivos. Legal. Aí vem uma questão de linguagem, porque talvez o jeito dele ajudar a alcançar os objetivos não é da sua maneira. Meu marido, por exemplo, ele é mais assim, ó, se tiver que ajudar alguma coisa financeiramente, ele ajuda, o resto é comigo.
Então não é muito o apoio dele ali, não. Então, assim, aí eu tenho outra expectativa. Eu tinha expectativa de que eu ia para a cozinha, a gente chegava no final do dia com a família toda em casa, a gente ia para a cozinha preparar a comida, meu marido ia para lá conversar comigo, me ajudar, e a gente bateu um papo, e não é assim, né? Essa não é, ele gosta de ir pro canto dele. Verdade. Ele gosta de ir pro canto. Então, assim, é uma expectativa minha e é a expectativa que não se cumpre. E ao mesmo tempo dele de ter esse canto dele, que muitas vezes isso vem a desilusão, porque não acontece como na fase de solteiro a gente percebe, tá? Que legal, hein, Júlio? 30 anos de casado. Parabéns. Parabéns aí, o Júlio e a Maria Célia. Uma conquista, né? Trabalhar fora e ter a casa impecável. Olha, eu também, viu, Kelly? Vou fazer 15 anos de casado, eu ainda tô nessa expectativa de ter a casa impecável. Eu queria pontuar aí, eu acho que foi até a Renata, né, Renata? É muito importante e interessante isso aí que a Renata falou, porque é o seguinte, às vezes você casa com essa expectativa, eu falei com você que a gente ia pontuar duas vertentes, não dentro da mesma linha, mas em visões assim unilaterais, que é o seguinte, às vezes você casou com aquela expectativa, mas aquela expectativa de forma transparente nunca foi colocada na mesa. Eu conheço muitas mulheres, inclusive alguém aqui, que muitas vezes sonham com a leitura dos pensamentos. Né? Eu achei interessante os homens. Quase 90% dos homens, teoricamente, estão realizados. Porque é construir minha família, eu estou falando nessa perspectiva. Ter a minha casa, ter o meu espaço. Aí, ó, a expectativa do Anthony. Chegar em casa e ter um café pronto. Legal. A da Kelly é trabalhar fora e ter uma casa impecável. A do Anthony é muito mais alcançável do que a da Kelly. Chegar em casa e ter um café pronto. Isso também é legal, viu, Anthony? Quando a gente casou, interessante. Quando a gente casou, a pastora... Pois é. Isso aí. Quando a gente casou... Quando a gente casou, a pastora, eu trabalhava até 5 e ela trabalhava até 2, né? Então, isso aí que aconteceu com o Anthony é uma realidade. Então, o Anthony chega primeiro e faz. Não quer dizer que a expectativa dele se frustrou. Pelo contrário. Não, mas ele chega na casa dele. Psicologicamente não se conclui. Exatamente. Ele chega na casa dele, mas aí ele toma um cafezinho dele com a esposa dele. Ele toma, que é bom, mas isso faz parte de uma escolha, de uma nova conduta. A gente não planeja isso antes do casamento. Isso não acontece. Esse pensamento do pastor hoje acontece se houver a escolha de maturidade. Mas ninguém é tão maduro assim antes de casar. Verdade. Não existe isso. É interessante. Isso é importante. Então, primeiro o Anthony viveu a frustração de assim, nossa, eu queria isso. E depois eu escolho amadurecer. E a minha avaliação, eu acho que as mulheres vivem mais as frustrações e constantes frustrações, até por esse excesso, às vezes, de ilusão. Quando eu falo ilusão, vou falar um termo assim que a gente conhece, colocar as cartas na mesa. Na mesa. Lembra daquela ideia, por exemplo, até hoje eu escuto isso na igreja, gente. Nós vamos ter mais um filho e vai trazer mais alegria para casa. Nossa, quando eu escuto isso aí, eu falo, Deus, eu sou um pecador. Porque filho é maravilhoso, mas falar que um filho vai trazer mais alegria... E outra coisa, né? Além da doença, da desestrutura familiar ali, onde precisa de um filho para trazer a alegria para aquela família, por mais que a criança traga alegria, mas o que está embutido ali não é legal, e também ainda traz uma missão, um peso. Primeiro que essa criança ela tem que ser fonte de alegria.
Então ele não pode trazer notícia nenhuma ruim de tristeza, porque ele vai carregar isso dos pais. Segundo, que esse filho nunca vai poder ir, porque ele desde pequeno a missão dele foi vir para ficar e não para vir para ser enviado. E dentro dessa nossa terra a gente trabalha muito esse conceito, né? Porque é um conceito bíblico. Filhos é para voar, filhos é para ser lançados como flechas, né, neste mundo. E não são nossos. Isso é interessante. Eu queria pegar até um gancho aí, nessa fala da Renata e até na fala do próprio Júlio. É interessante, viu, pessoal? As expectativas de um casamento, eu acho que elas podem se renovar. Sim. Elas podem se renovar. E devem. E eu acho também, Renata, que as expectativas dos homens e das mulheres são, sim, diferentes. Mas eu ainda gostaria de reforçar, abordar o seguinte. Eu preciso colocar para minha esposa quais são as minhas expectativas, porque se de fato aquele grande e famoso mistério, que eu não caso para ser feliz, eu caso para fazer o outro feliz, for real, eu preciso saber quais são as expectativas de quem eu desejo fazer feliz. Então, eu me casei para fazer a Fabiana feliz, eu preciso que ela me fale quais são as expectativas dela. Pelo menos para os próximos 5 anos. Não pode ser uma lista interminável. Não, para os próximos 5 anos, quais são as suas expectativas dentro do nosso casamento? Aí ela vai me falar as expectativas dela. E se eu casei para fazê-la feliz, eu vou precisar saber quais são as expectativas dela, ela vai precisar saber quais são as minhas expectativas para também os próximos 5 anos. Tem expectativas que vão ser de homem. Tem expectativas que vão ser de mulher mesmo. Você pode perceber isso, até na fala dos homens aí. Agora, tem expectativas que elas precisam ser ajustadas, que são até mesmo aquelas expectativas de conquista. A minha esposa pontuou uma questão aqui. Aqui em casa, normalmente, nós trabalhamos o seguinte. Ela é o cérebro e eu sou o trator. Então, como que funciona? Quando nós compramos mesmo a nossa casa, ela encontrou a casa. Ela encontrou a casa e eu levantei o recurso. Né, que a gente, teoricamente, nem tinha. É verdade, Fábio. É porque as mulheres, também oscilam mais. Não, é porque eu ia pontuar isso sobre a fala do pastor, do Leandro. Porque assim, ó, a fala do Leandro de a minha parceira precisa me fazer uma lista das expectativas, a Mônica, das minhas expectativas nos próximos 5 anos. Gente, isso é visão de homem. Primeiro, casamento, normalmente casamos sem... essa é a verdade. Então, ninguém consegue falar, ninguém se conhece o suficiente para dizer quais são exatamente as suas expectativas. É claro que essa conversa ela tem que existir. Ela vai ser mais eficiente quando o casal já passa por um acompanhamento, uma mentorização muito forte, muito significativa nessa área, que já levou um autoconhecimento, que já fez um acompanhamento ali com o casal, então consegue fazer um contrato mais claro. Mas tirando isso, as pessoas não conhecem o que é casamento. As pessoas muitas vezes a gente conhece dentro do casamento quem somos. Eu sou uma pessoa completamente diferente depois que eu me casei. Então a minha relação enquanto filha dentro de uma casa é muito diferente da minha relação enquanto esposa. Então muda aí, Farley, as expectativas, porque ambos estão conhecendo o que é um casamento, entendendo qual é a sua expectativa, né? Então, assim, muitas vezes a gente entra para dentro de um casamento com algumas ilusões, mas mais focado em construir a sua casa, em construir a família que os homens, a grande maioria, falaram. Mas com o tempo, até os próprios homens
homens, como você falou, né? Tem que renovar as expectativas. Eles vão percebendo. Até porque as conquistas vão acontecendo. E vão percebendo que é valoroso, né, gente? Porque a gente tem uma expectativa de jovem, de adulto, né? De quando se tem filhos, quando entra em outras idades, na terceira idade, enfim. Então, assim, isso muda mesmo. Não tem como. Sabe o que é saudável? Não é uma conversa de 5 em 5 anos. É uma conversa realmente semanal, porque essa conversa entre marido e mulher permite que a gente se conheça. Aonde, quando eu converso com o Leandro, eu me conheço. Eu me conheço quando eu converso com ele, porque eu começo a me ver pelo olhar do outro, pela leitura dele, e não pela minha própria leitura. Então, essa conversa que faz me conhecer, ajustar nossas expectativas, né? E alinhar nossas expectativas. E aí entra, porque falando no conceito cristão, a Bíblia, ela dentro de expectativas para alinhar a primeira conduta das expectativas, a linha das expectativas, ela não apoia o julgo desigual. Fala que você precisa procurar uma pessoa da mesma fé, porque vai alinhar uma direção das expectativas. Então, esse é o alinhamento básico enquanto cristão. Mas depois a gente vai encontrar as muitas outras expectativas e a carga que cada um traz dentro da sua família. Por que eu tinha essa expectativa familiar dentro da cozinha? Porque eu, na minha família, eu tinha isso. Então, eu trago uma expectativa. E da mesma maneira, ele traz a expectativa dele, né? Então, precisa haver um alinhamento. Ô, pessoal, duas coisas que é importante aqui, até fazer uma ressalva. Nós falamos que as expectativas, elas se renovam. É isso que a pastora falou de o casamento amadurece, o casal amadurece. Você que talvez ainda vai casar, ou que namora, talvez seu namoro é até profundo, até demais, não se iluda. Não tem esse negócio de eu conheço demais ele, não. Quando você casa, legal, tudo é diferente. Legal, Mônica. Tudo é diferente. E a questão que eu citei de 5 anos aqui não é uma data precisa. Eu estou querendo dizer o seguinte: existe dentro de um casamento, na minha avaliação, as expectativas de conquista e as expectativas de afé, de sentimento. Então, expectativas de conquista é aquele carro, é aquela casa, é que os dois tirem a sua carteira. Expectativas de sentimento, ter o nosso momento a dois, a vida íntima, uma determinada comida, a própria postura das famílias. Olha que interessante, normalmente os homens que possam até se posicionar, e que é importante. Tem homens que casam com a expectativa que a família de origem vai estar sempre presente no casamento. A mulher normalmente, ela já se casa se desprendendo da sua família. Então, a Mônica até colocou aí, né, a convivência diária. Tem casais que namoraram 6 anos, se casaram e em 2 anos se divorciaram. Por quê? Porque a convivência que vai trazendo a realidade. E dentro dessa realidade, nós precisamos expor as nossas expectativas. Então, nós podemos separar assim, em 2 campos. Expectativas, a Renata até falou isso, expectativas de conquista. Eu casei com uma pessoa que eu gostaria muito que essa pessoa desbravasse comigo, avançasse comigo para a gente conquistar. Então, fale isso com ela. Por outro lado, eu casei com uma pessoa porque eu queria que alguém toda noite fizesse carinho no meu pé. Então, em vez de você ficar mexendo o pé, fala com a pessoa. Fale das suas expectativas. A gente tem um exemplo até muito bom sobre isso. Uma coisa que o Leandro começou falando que a gente ia trazer algumas linhas diferentes é porque ele tem uma visão como homem de colocar. Eu não tomo com a falta como esposa, mas é por esse olhar como psicanalista mesmo, tá, gente? É nisso que a gente traz algo mais. Porque eu entendo e concordo que temos 2 tipos de expectativa, como ele falou, do natural e dessas afetivas. Mas dentro do meu olhar analítico, a gente percebe que, assim, na verdade,
o que mais acontece, normalmente, por exemplo, o homem ele tem uma expectativa mais materialista e a mulher uma mais afetiva. E isso é um problema que faz esse casamento acabar em 2 anos. Por quê? Porque o cara casa com a carreira, o cara casa com a vida profissional. E qual era a expectativa da mulher? Ficar juntinho todo dia, jantar todo dia. Então, assim, são expectativas diferentes que não estão batendo. Então, quando conversam, isso deve ser ajustado. E isso, para o homem, está subentendido no casamento. E para a mulher também está subentendido. Então, não é uma fala assim, não quero falar. É porque realmente a gente se conhece depois. Depois que a mulher é interessante. A mulher, às vezes, é mais ou menos assim. Quanto mais afetividade, quanto mais juntinho, melhor. O homem, às vezes, tem até aquela fala, né? De novo. Não, mas nós já saímos ontem. Não, mas nós já vamos. Eu lembro uma coisa. Muito, né? Eu lembro uma coisa que eu via com a minha esposa, que era assim. Eu lembro quando a gente casou, que às vezes chegava a nossa noite de casal e eu ficava achando que não ia ter, porque não tinha nada especial pra gente comer. Tava apertado financeiramente. Aí ela ia lá e fazia uma pipoca. Aí eu fui entender o seguinte: o negócio não é o que nós vamos comer. Mas é o momento. É o momento. Eu lembro no início do casamento, muitas vezes, falando, Leão, nós vamos ter nosso dia especial, porque não temos dinheiro. Mas, exatamente. Mim, na minha cabeça, porque eu vim disso, né? De se virar nisso. Então, é um conceito diferente. O Leão teve uma autonomia até mais financeira antes de casar, quando jovem, né? Maior até, vamos dizer assim. Enfim. Então, é importante a gente entender esse conceito e falar alguma coisa aqui. Então, assim, enquanto a pastora refresca ali, é importante, viu, pessoal, a gente trazer essa realidade, né? Igual nós falamos. Por que as expectativas, elas vão amadurecer e se renovar? Você, homem, e depois que você terminar a sua casa, depois que você terminar de pagar seu carro, comprar seu carro, depois que seus filhos nascerem, e aí? Você vai levantar um troféu e vai falar, I'm King the World? Não, as expectativas agora se renovam. E ainda mais sério, falando de filhos, porque os dois também vão carregar uma expectativa diferente. Você quer ver? Você pode explicar, você pode observar. Essa frase clássica aí, meu casamento mudou muito depois que meu filho nasceu, 90% dela é dita pelos homens. É dita pelos homens. Por quê? Porque o homem, ele acha que a criança roubou o espaço dele. Ele acha que a criança tirou o cantinho dele. E claro, tem algumas mamães que ajudam mesmo, né, mamãe? O homem a pensar isso, que bota a criança para dormir na cama, porque não tem um momento para o marido, foi-se a sensualidade, aí, coitado, o bichinho vai pensar isso mesmo. O bichinho vai pensar isso mesmo. Agora, se existe de ambas as partes, né? Nós temos 2 filhas. Eu me alegro e me orgulho muito de dizer isso. As nossas filhas, elas realmente sacudiram a casa. Mas, graças a Deus, elas não alteraram o rumo do nosso casamento. A minha filha mais velha, gente, ela vai fazer 9 anos. Os 9 anos que ela está presente conosco, nesses 9 anos, nós sempre tivemos o nosso dia e o nosso momento. E elas sabem que elas vão dormir para isso. Exatamente. E claro, teve momentos, principalmente quando ela era recém-nascida, né? Que a gente tinha que se ajustar várias vezes. Mas não deixamos de ter. Né? Tem casais aí que o filho nasceu, a vida íntima mudou ao extremo. A apresentação, né? Como é que falaríamos bem? A apresentação de um para o outro mudou. Aí o homem começa a ficar frustradão e a mulher também frustrada, e aí eles se distanciam, e aí que realmente um para de falar das suas expectativas para o outro. Então é muito importante que exista esse espaço. E claro, viu, gente, por que eu estou falando que é importante? Porque às vezes quando nós abrimos esse espaço para falar de expectativas, nós nos frustramos em ouvir que não estamos suprindo a expectativa do outro. Então, às vezes, a minha esposa vai falar das expectativas dela para comigo,
e eu descubro que eu não estou suprindo tanto quanto eu pensava as expectativas dela. Isso, né? Vamos pensar aqui a própria questão da vida íntima. Da vida íntima. A esposa, você já falou para o seu marido o que te satisfaz, o que te dá prazer, como que você gosta? Você já falou isso para o seu marido? Deixa eu contar uma bomba para os homens aqui. Olha, homens, muitas vezes ainda é assunto proibido para mulheres, né? Os homens mais tradicionais e acham assim, não podem conversar sobre isso e com as mulheres perguntar isso, como se as mulheres não tivessem necessidades, né, sexuais. E acontece muitas vezes de eu pegar mulheres frustradas. Por quê? Porque o marido fica super bem de ter uma noite, né, mais caliente com a esposa por semana e a mulher quer muito mais. Olha que coisa séria, né? Então, assim, quebrar os tabus. E o homem achar, né, que ele chegou ao seu objetivo, que ele finalizou ali e tá ótimo. Né? Mas você parou para pensar que do outro lado tem alguém? Agora imagina, homem, como que nós cresceríamos mais e se a gente perguntasse para a esposa, né, eu estou suprindo as suas expectativas sexuais, íntimas, de prazer? Né? Bom, claro, parabéns. Interessante aí que o Romarinho falou. É claro, né, gente? Eu com muita sabedoria e sensatez e a esposa da mesma forma, nós vamos nos colocar. É interessante, porque né? O homem também, viu, homem? Né? Não pode ser muito, assim, mimimi, muito melindroso. Ah, porque eu achei que a minha esposa... Não, claro, você de alguma forma está suprindo alguma expectativa dela e tal. Mas é saber assim, ó, eu gostaria realmente de dar prazer a ela. E ela de dar prazer a ele. Então, enfim, conversar. Eu sempre digo que a melhor receita é o outro querer suprir a necessidade do outro. Porque se quando eu paro para pensar só em mim e que eu seja suprido, dá errado. Mas quando eu vivo um casamento, eu vivo a relação do amor mútuo, aonde eu sacrifico por amor ao meu parceiro e o meu parceiro faz o mesmo, essa é a receitinha que dá mais certo, tá bom? E é uma relação de mão dupla mesmo, né? Avalia até o que você não gosta. Eu falo no sentido até que o Leandro estava falando sobre essa questão da sexual. É tão recorrente a gente ouvir os homens falando, né, de mulher, da roupa da mulher vestir. Mas Jesus amado, é as mulheres com as roupas feias e os homens com essas camisas de futebol, né? Pelo amor de Deus, se não for Maria Chuteira, não gosta, eles adoram botar aquelas camisas. Eu, por exemplo, meu marido sabe disso. Aqueles bermudão, aquelas roupas de futebol, eu que não sou chegada de futebol, detesto. E o cuecão 2 tamanhos a mais. Eita, Ei, Almaiada, né? Não tem expectativa nenhuma. Vamos lá. Não tem. Vocês estão muito caladinhos hoje, hein? Nós já estamos caminhando para o fim aqui. Já estamos terminando. Já acabando nosso tempo aqui. Deixa eu falar e vocês participem aí. Tem muita gente escondidinha aí, ó. Pode falar, viu? A gente gosta que vocês participem. Sai da coberta aí, sai da caverninha. Deixa eu falar alguns pontos que eu vejo que é importante. Primeiro, casar com expectativas é algo muito bom. Não pense que é ruim. Expectativas, eu atrelo a expectativa à fé. Esperar. Pior se for a camisa for do Galo. O Flávio. Então, é assim. Então, tem que ter expectativa, é fé, né? Eu quero que coisas aconteçam. Isso é muito legal. O que nós estamos falando aqui são de expectativas irreais. O que não é possível. Você quer sair de bermuda. Aí, olha que legal.
né? Eu mesmo, ele sabe quando a gente viaja mesmo, eu falo, não gosto desse tipo de roupa, eu quero ser desse tipo de roupa. Isso é legal, esse tipo de conversa é super legal, né? Agora também, viu, tem marido que arrebenta com a mulher, né? Tem marido que adora criticar a mulher. Ai, eu fico brava quando eu escuto as mulheres que depois tiveram filhos, marido xingando, mas não dá um dinheirinho pra mulher comprar uma coisinha, para ir para uma estética, para ir para uma academia, isso não é problema, né? Isso meu marido ele faz, viu? Deixa eu dar uma dica aqui, você que é marido. O Dia das Mães, você pode dar um presentinho para sua mãe, não tem problema não, mas prioridade é a mãe dos seus filhos, tá? Isso quebra tanta Não esquece boa, não, viu? Pessoal aí, ó, homens. Aí, A prioridade é a mãe dos seus filhos. Meu Deus. Quem vai dar presente para sua mãe muitos, hein? é o marido dela e é os outros filhos. Não tem problema você dar um presente para sua mãe, mas é um problema você dar um presente para sua mãe e deixar a mãe dos seus filhos sem presente. Eu já vi esposas queixando de assim, o marido sai para almoçar com a mãe e deixa a mulher com os filhos sozinha em casa, pequeno, né? Que não tem como assessorar. Não é só pequeno, nada. não. Se for adolescente também, se for um pouquinho mais velho, quem tem que fazer o movimento, se você já tem filhos, que tem iniciativa, que tem independência, ótimo, você só vai motivar, você só vai pôr lenha. Agora, sobretudo, homem, ela é a mãe dos seus filhos. Então você tem que ser um puxador. Bom, eu quero dar uma dica prática, né? Eu acho que assim, no mínimo, você acorda, começa o Dia das Mães com sua esposa, com os filhos, faz um café gostoso, né? Se vai ser almoço também, beleza. E depois vai lá para casa da mãe, tem um momento, né? Faz tudo. Ou se vai começar de manhã, cedinho junto ali, depois vai. Sou mãe de pet. Deixa eu falar uma coisa que eu estava dizendo aqui, parei. Então, expectativas são normais. Mas aí, o que não é real? Olha, não é real. Tem pessoas que acham que depois que casar vai estar sempre junto. Gente, isso não existe. Época, então, de trabalho, de estudo, né? Tem hora que sabe nada, inocente. Vai ver lá uma vez por semana direito e olha lá, vai estar morrendo de sono, né? Tá sempre junto. Não existe isso, gente, é irreal. Eu pensava que fala, né? Eu pensava que casamento era diferente. É disso que nós estamos tratando. Não é, gente, não é. Vou estar sempre juntinho. Entrou dentro do casamento, olha, isso não funciona assim. Isso não quer dizer que tá errado. Isso não quer dizer que o casamento de vocês é um problema. Isso não é, isso é realidade. Isso é vida. Só que é claro, tem gente que vai lá, vai na hora do lanche, na hora da janta, fulano, encontra, dá beijinho aqui, né? Arruma um jeitinho. Isso é vida real. Eu gosto de lidar, eu lido até em consultório. Gente, eu lido com vida real. É isso que nós temos que lidar. Outra, eu acho que eu tenho a ilusão de quando eu casar, eu vou sempre concordar. Nós vamos sempre concordar em tudo. Depois que eu casei, eu já entendi. Eu e meu marido temos personalidades fortes. Na verdade, a gente mais discorda em primeira instância. Conversamos e podemos ajustar, né? Mas assim, isso nunca abalou o meu conceito de que assim, meu casamento ou pensar numa possibilidade de divórcio porque nós não concordamos. Gente, isso é real, né? Então, assim, outra questão que é ilusão. Nós vamos casar, nós vamos ter nossa vidinha e parente nunca vai tentar meter a colher no nosso casamento. Ilusão também. Todo mundo quando casa, o parente vai tentar botar a colher dentro do casamento dessa família, sim. Aí, porque quando lida com isso, acaba acontecendo assim, não saber como lidar com isso. Não saber como se posicionar, porque eu não tinha essa expectativa. Aí eu penso assim, eu casei com o meu marido, com a minha esposa, mas assim, eu não imaginava que a família era desse jeito. Gente, todo mundo passa por isso. Vida real é aprender a lidar com isso, ajustar isso. Deixa eu terminar, senão eu não falo, né? Achar que eu já conheço ele.
Ah, eu conheço meu marido muito bem. Conhece nada, igual ele diz, né? Inocente. Sabe nada. Sabe nada. Eu já conheço essa mulher de cabo a rabo. Em 10 anos, meu querido, homens, conta pra gente, 20 anos. Ó, o Júlio tá aí, ó. 30 anos de casado. Conhece a esposa? Não conhece, gente. Todo dia não tem uma surpresa. Nós, seres humanos, somos assim. Então, não entre com essa ideia. Isso são ilusões, né? Isso são expectativas irreais. Esses são os pontos. Então, entenda isso. Expectativas são boas e devem ter, mas existem expectativas irreais. Eu adoro Ilusão. Eu adoro casa arrumada. Adoro. Então, assim, desde que eu me casei, eu descobri que eu não vou conseguir ter a minha casa, por mais que eu me esforce, do jeito que eu gostaria, né? Por quê? Não é possível. Não é possível, né? Tem criança, não tem jeito. Então, são expectativas em momentos da vida ou no próprio casamento em si, e nós temos que entender para que a gente não fique em sofrimento, fique sofrendo ou achando que isso é um problema do meu casamento, achando que eu casei mal. Isso não é assim, são expectativas irreais, que o pastor Leandro está falando de ilusões, né? Então, vamos despertar para isso. Aí, eu posso falar mais um que você entra nisso. Responde para mim rapidinho. Todo casamento passa por 3 fases: encantamento, desilusão e maturidade. Qual é a fase que vocês estão? E nós vamos embolando para fechar. Não, fantástico. 3 fases o casamento passa. Encantamento, enquanto eu vou explicando, encantamento é quando você faz tudo o que o outro quer. E sabe que isso acontece? O pastor começou falando que chega uma hora que tem uns desgastes. Eu dou um nome para isso terapeuticamente, chama cola. A cola do encantamento. Quando eu estou encantada, eu falo, você quer isso, benzinho? Eu faço. 1h da manhã, você quer um docinho, amor? Vou lá. Não, eu faço o que o outro quer. Aí depois vem o tempo da desilusão. Tipo, não, agora, só hora, tô cansado. Então a cola começa a ser desfeita, e aí entra os desgastes, né? Brigas, né? As lutas, né? Então não é legal, que é o desencantamento. A maturidade não é uma condição. A maturidade é uma escolha diária. É escolher ser feliz todos os dias e crescer. Não é uma condição. Cheguei à idade de casamento, agora somos maduros. É um processo. Escolha diária. Pode falar. Eu vejo isso que a pastora falou, assim, eu acho até que era um ponto a mais, talvez a gente fale até um pouquinho mais sobre isso semana que vem, que alguns casais, eu vi que alguns aí estão na desilusão, você vai se desiludir para amadurecer. E amadurecer, pessoal, é processual, é uma escolha, isso que a pastora falou. É escolha. Não, o que te leva para esse processo de estar amadurecendo é a escolha. Porque você não pode ficar frustradão por causa da desilusão, não. Filhos, o que a pastora falou, o próprio cansaço do dia a dia, né? O próprio cansaço do dia a dia. A desilusão da expectativa pessoal. Pessoal, eu me frustro pessoalmente, consequentemente, pode ser que eu tenha um momento que eu não queira suprir nem o outro, no sentido assim, sim, eu tô frustrado comigo. Sem energia psíquica. Eu tô sem energia, né? E uma coisa, o pessoal dá pouca atenção para a voz da alma, que às vezes você pode estar até com um esgotamento emocional, uma crise de ansiedade, por que não uma depressão? E aí você fica lá empurrando, falando que está tudo bem. Então é importante isso. E essa maturidade aí que eu estou vendo, né? Nós estamos aqui com um pelotão de maduros. É uma turma madura. Uma turma madura. Uma galera aí da desilusão que eu achei legal. Bacana também, que é uma escolha diária. Sim. Porque lembre-se disso. Os maduros, o filho mais maduro, o funcionário mais maduro,
o cristão mais maduro, ele recebe mais. Porque tem nele uma expectativa maior. É isso que eu ia falar. Tem pessoas, não vou dizer que é vocês, mas assim, tem pessoas que eles diminuem a expectativa, e eu falei que expectativa é bom. A expectativa é irreal. Mas tipo assim, ó, eu não espero que ele me ame mais. Ele é assim. Não, ele tem que amar. É expectativa boa, tá correto. Eu não espero que ele seja perfeito todos os dias. Tem esposa que já entregou os pontos. É isso. Então, a esposa que está entregando os pontos, isso não é maturidade. Não. Esposo que está entregando. Ih, essa mulher aí, credo. Eu já sei que eu não vou. Eu já sei que eu não vou mudar ele, não vai mesmo, não. Mas você pode alimentar a expectativa de que ele vai ser alguém melhor por amor a você. Sim. Entendeu? Então, assim, a expectativa, como o pastor falou, tem que sempre renovar. Agora, eu quero fechar, gente, que o nosso tempo tá. Daqui a pouquinho eles vão nos alertar aí. Lembre-se de uma coisa. Eu gostei, a Renata, viu, Renata? Não passou despercebido, não. A Renata falou lá em cima. Eu acredito que nós precisamos conversar mais sobre as nossas expectativas. Cuidado para que você não fique emitindo sinais, mas sinais de imaturidade. Biquinho, bicão, vira para um lado, vira para o outro, dorme de conchinha, não. Amor, vamos falar aqui hoje de expectativas? Quais são as suas expectativas para comigo? Quais são as expectativas para com você? Vamos falar disso. Tem que ter espaço para a gente falar das nossas expectativas. Tem que ter espaço. Se a minha esposa não quer puxar esse momento, então eu vou puxar. Amor, eu queria falar com você das minhas expectativas de marido. Queria falar com você das minhas expectativas de homem. Queria falar com você das minhas expectativas dentro da nossa casa. Você não vai trazer uma lista interminável, mas expectativas para o momento atual. Com sabedoria, com maturidade, com equilíbrio, né? E você que vai ouvir, por exemplo, a minha esposa vai falar das expectativas dela comigo. Eu não posso tornar aquilo pessoal. Ela está querendo me agredir, ela está me ofendendo. Não. Tem que ter espaço para ela falar comigo das expectativas dela. Deixa eu te dar um exemplo prático. Ele falou agora há pouco que eu tinha uma expectativa de dormir juntinho, dormir abraçadinho e tudo. E é verdade, essa questão de conversar. Ele adora dormir abraçado. Eu fico agoniada. Às vezes, e assim, a gente pode simplesmente falar assim, não, para. Tem mulher que faz isso, ou o homem, quando tá. Mas eu sinto dor na coluna se eu ficar numa posição só. Eu começo dormindo, agarrando ela. Aí ela me empurra, fala que tá com calor. Ela faz eu virar, e não tem problema. Aí eu viro pro lado, dou um tempo pra ela, depois eu volto de novo e garro nela. Mas entendeu? É isso, então, assim, isso aí. Mas eu tive que explicar pra ele que não era o problema dele estar perto de mim. Não é que eu tô com bafo, não é que eu tô fedendo. Tem hora que eu também. A minha coluna, dói a ideia de eu pensar isso. assim, não ficar parado o tempo todo, de um canto, do jeito só me dá uma agonia. Exatamente. Então, assim, a conversa, pra ele ver que não é ele, mas assim, sou eu, né? Então é tão legal a conversa sobre Então é isso. legal. A Renata mesmo, né, Renata, que falou, eu tinha expectativa que eu ia ter um parceiro que ia me ajudar. Gente, é só a gente lembrar do que Amós falou, o profeta Amós. Como andarão dois juntos se não houver entre eles um acordo? Então nós temos que falar, homens, sua esposa não é uma atriz, desculpa o que eu vou falar aqui, sua esposa não é uma atriz pornô. Então eu casei com a minha esposa, eu tinha expectativa. Tem mulher que só funciona de manhã, tem mulher que funciona melhor à noite, tem mulher... Não, então eu cheguei do serviço... E eu cheguei na pilha, eu tomei uns café lá, cheguei, a mulher nem quis. Não, mas, meu irmão, você pegou ela no momento, né? O homem, você tem que tomar cuidado com isso. Então, fala com a sua esposa e pergunta para ela vai te falar dos momentos. Né? Então, aqui, eu tenho uma expectativa. O João Paulo falou aí, né, João Paulo? Eu tinha expectativa que eu ia fazer sexo todo dia. Talvez todo dia não, mas... Você pode fazer mais vezes. Coloca essa expectativa para sua esposa. Coloca essa expectativa para sua esposa. Deixa assim. Muito importante
a gente colocar as cartas na mesa. Então, os homens aí tem sempre... Agora, homens, fala com a sua esposa também. A mulherada aí que usa... A mulherada que usa a calcinha de uma cor e o sutiã do outro, né? Então, vamos acordar aí. Bom, gente, está fechando o nosso tempo. Efésios 5, 15, 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite os